o seu coração nessa noite. Livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, versículo de número 2. Todos encontraram? Romanos 12, versículo de número 2 diz assim: E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de você sentar, eu quero te falar uma coisa. Se você não mudar a sua mente, você não consegue experimentar a vontade de Deus. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das nossas limitações e sabe o quanto nós precisamos de Ti. Que o Senhor, Pai, se revele com graça, Senhor, assim como o Senhor fez nessa manhã. Sabemos que existem pessoas que precisam de Ti, pessoas necessitadas do Senhor como eu. Então eu peço, Pai amado, que o Senhor possa se revelar com graça, com clareza nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração e que saímos daqui, Senhor, com a mente transformadas, conforme diz a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Eu quero te pedir 3 coisas. A primeira, se movimente o mínimo que você puder, porque essa hora que Deus está falando contigo, te desatando, dá uma vontade de ir no banheiro, uma vontade de beber água, uma vontade de ir naquela cozinha. Eu queria saber o que tem naquela cozinha na hora da palavra. Qualquer dia que eu estiver pregando, eu vou sair daqui e vou ver o que tem lá, porque Deus nos chamou para ouvir a palavra. Então não se movimente, porque é o momento que Deus vai te desatar, você se movimenta, você perde o que Deus tinha para você. Segunda coisa, desligue o seu celular. A não ser que esteja alguém na beira da morte, na sua família, você está esperando uma ligação, você deixa o telefone ligado. Amém? Fora isso, pelo menos ponha no modo silencioso. Porque é naquela hora que Deus vai falar contigo, chega a notificação do WhatsApp, daquele grupo que é só bagunça. Eu também tenho um grupo da bagunça no meu telefone. Todo mundo tem. Eu sei que tem. E não é pecado ter. Mas é na hora que Deus vai falar contigo, chega a notificação e você vai olhar. E isso você perde a bênção de Deus. E terceiro, mais importante, não durma. Porque se você dormir, eu vou fazer todo mundo te aplaudir. Eu já fiz isso, é muito legal. Mas isso dá cadeia, não pode fazer isso não, né? Eu quero falar contigo nessa noite sobre a vontade de Deus versus a vontade do homem. E eu quero ministrar algumas coisas contigo. Nós vamos ler alguns textos hoje. E alguns textos são um pouquinho extensos e às vezes fica meio maçante, mas é necessário que a gente leia para que você entenda aquilo que Deus tem para te falar nessa noite. Amém? Eu acho interessante que para nós, seres humanos, é difícil nós entendermos algumas coisas. Algumas circunstâncias que acontecem conosco, elas são difíceis de entender, porque a nossa mente ela é muito temporal, a nossa mente ela é muito frágil, a nossa mente ela é muito finita. Então algumas coisas que acontecem conosco no dia a dia, é difícil da gente entender, é difícil da gente assimilar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, Paulo fala que no mundo existem vários idiomas. O texto original fala que no mundo existem muitas vozes. E essas vozes nós precisamos aprender a discernir quais são essas vozes. Porque no nosso interior falam 3 vozes. Quantas vozes? No nosso interior falam 3 vozes. A primeira, a voz de Deus. A segunda, a nossa própria voz, que muitos chamam a voz da consciência. E a terceira, a voz do diabo. Se nós não aprendemos a discernir quais vozes estão falando dentro de nós, muitas coisas ruins,
muitas coisas complicadas vão acontecer e nós não vamos conseguir discernir qual é a vontade de Deus. Nós precisamos aprender a discernir qual é a voz do Espírito Santo. Se eu quero o novo de Deus na minha vida, se eu quero viver a vontade de Deus na minha vida, eu preciso aprender a discernir qual é a voz de Deus. Muitas pessoas não conseguem romper, não conseguem vencer, porque não sabem qual é a voz de Deus, porque não conseguem se submeter à voz de Deus. Entenda nessa noite, que Deus, Ele manifesta a sua vontade a nós de diversas maneiras. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala, quando eu falo a palavra, a devocional, amém? Deus fala conosco através de um sermão. Deus fala conosco através de um sonho. Deus fala conosco através de uma música. Qualquer música, não se escandalize. Deus já falou comigo através de uma música que nem de crente era. Mas pastor, você estava ouvindo? Não, estava tocando na rádio, precisava de uma resposta, Deus falou comigo. Deus fala conosco das maneiras mais loucas possíveis. Porque Deus é Deus. Amém? Não, Deus só fala comigo na igreja, porque eu sou muito santo. Não, Deus fala com você em qualquer lugar. Se você estiver atento, você vai ver Deus em todos os lugares. Amém ou não amém? Então Deus, Ele manifesta a sua vontade dessa maneira. Só que a fragilidade da nossa mente nos impede de conhecer e nos impede de seguir a vontade de Deus. A fragilidade da minha alma, da nossa alma, nos impede de enxergar o que Deus tem para nós. E é isso que nós vamos ver hoje. Eu quero falar contigo apenas sobre 3 situações que mostram para mim qual é a vontade de Deus e qual é a minha vontade. E eu te faço uma pergunta nessa noite. Você tem vivido a vontade de Deus ou você tem vivido a sua vontade? Deus faz essa pergunta para você nessa noite. O que vai definir se eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus são exatamente as consequências que eu estou vivenciando agora. O que diz se eu estou vivendo a minha vontade ou a vontade de Deus são as consequências da minha atitude. Por isso que eu quero que você entenda, precisa haver oração. Tem que haver oração para tudo, meu irmão. Tudo que você for fazer, regue com oração. Se você vai fazer um trabalho, ore. Se você vai visitar um cliente novo, vai prospectar um cliente, ore. Ah, mas ninguém consegue esse cliente. Você vai conseguir porque você vai orar antes. Se você vai sair para dar uma caminhada, ore, porque você não sabe o que o diabo tem preparado para você. Se você vai trabalhar, ore, porque você não sabe como vai estar seu patrão naquele dia. Se você vai visitar um trabalho que você está desenvolvendo, ore, porque você não sabe de nada que está lá na frente para você. Regue tudo com oração. Faça tudo com oração e tenha convicção de que Deus vai te abençoar. Sabe por quê? Porque se você não tiver fé, você não consegue alcançar aquilo que você precisa alcançar. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então entenda, eu falei aqui de manhã, um pastor, colega meu, falava o seguinte: até para errar você precisa ter fé. Porque a Bíblia fala que aquilo que não provém da fé é pecado. Então quando eu erro na dúvida, eu peco 2 vezes. Ele falava assim para mim: ó, se tu vai pecar, cara, peca com certeza, não peca na dúvida não, porque senão tu peca 2 vezes. Você precisa ter fé, você precisa se aproximar de Deus com fé. Alguém já disse que é melhor remediar, ou quer dizer, é melhor prevenir do que remediar. Então ore. A nossa prevenção sempre vai ser oração. Sabe o que me preocupa é que para nós, quando eu falo nós eu me incluo, para nós a oração sempre é o plano B, nunca é o plano A. Ah, vamos fazer, se der errado a gente ora. Por que não ora antes? Por que a gente já não coloca tudo diante de Deus? Por que a gente já não coloca tudo diante do Pai? Então, querido, a gente vai analisar algumas situações e ver o que Deus nos ensina. A primeira situação está lá em Mateus capítulo 14. Mateus
capítulo 14, e eu quero que você leia comigo, quero que você me acompanhe. Mateus 14 diz assim, ó, acompanhe comigo. Mateus 14, versículo 22 até o 36. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando por sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. A primeira lição que eu tenho que aprender sobre se eu estou vivendo a minha vontade ou estou vivendo a vontade de Deus é que eu preciso parar de terceirizar a minha culpa. Pedro, coloca no 28 para mim, Léo, por favor. Olha só que interessante. Pedro saiu do barco, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Queridos, vocês estão aqui? Então participe em nome de Jesus. Pedro saiu do barco, o que aconteceu com ele? Ó, você está aqui, né? O que aconteceu com ele? Ele afundou. Foi Jesus que mandou Pedro sair do barco? Por que Pedro saiu do barco? Olha só que interessante. Jesus sabia quem ele era, sim ou não? Pedro sabia quem ele era? Não. Olha só. Se és tu, se és tu. Se é um advérbio de condição. Se implica quando se há dúvida. Se aplica, melhor dizendo, quando se há dúvida. Se és tu, manda-me ter contigo. Jesus não mandou Pedro sair do barco. Pedro que duvidou de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Primeira coisa, nem toda tempestade é causada pelo diabo. É a primeira coisa que eu aprendo. Às vezes o que acontece? Nós estamos vivendo a nossa vida e nós temos um negócio dentro de nós. Se eu pecar, Deus vai me castigar. Existe uma cultura entre nós, né? Que Deus é um velho de cabeça branca, sentado no trono, mastigando a dentadura, com um chicote na mão, esperando eu pecar para aplicar um castigo. Deus torce todos os dias para que alguém erre, para que Ele castigue. Esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é um Deus de amor eterno e infinito. O Deus que eu sirvo é um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. A Bíblia fala que a sua ira dura um instante, mas o seu amor dura de geração em geração, e a sua misericórdia de eternidade em eternidade. O que eu tenho que entender é o seguinte, que nem toda tempestade é gerada pela desobediência. Algumas coisas acontecem porque tem que acontecer. Jesus estava com os discípulos, ele falou para os discípulos: vocês vão na frente, prepara o caminho que eu vou chegar. E no meio do caminho aconteceu a tempestade, e no meio do caminho começou a soprar o vento, e no meio do caminho o barco começou a levantar. Meu irmão, quero falar algo para você. Muitas vezes o teu caminho na metade, ou no começo ou no final, vai acontecer uma turbulência, mas não se preocupa não, Jesus está no barco. Não se preocupa, não é o diabo te afrontando, não é Deus te testando, as coisas acontecem porque tem que acontecer. A primeira coisa que eu aprendo,
eu preciso entender que nem toda tempestade é gerada pela desobediência. Segunda coisa, nem toda queda, eu não estou sendo advogado do diabo, amém? Amém? Nem toda queda é gerada pelo diabo. O que derrubou Pedro foi a falta de fé e a desconfiança que ele teve em Jesus. Sabe o que acontece quando eu desconfio daquele que eu sirvo? Sabe o que acontece quando eu começo a duvidar daquele a quem eu prego? Eu afundo. A minha visão fica turva. Eu não consigo entender quem é que está me chamando, quem é que está falando comigo. Então eu não consigo discernir a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque eu estou envolvido com as circunstâncias. Você quer viver uma vida de visão clara? Você quer viver uma vida sem medo? Comece a viver a vontade absoluta de Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Jesus, ele sempre se identifica na hora da aflição. Ai, eu estou aqui e eu não estou ouvindo Jesus. Meu irmão, o único lugar que Jesus fica em silêncio na hora da prova é na música da Cassiane. Você me desculpa se você gosta de Cassiane. Quem está me assistindo, desculpa se você gosta de Cassiane também. Né? A música que fala que quando ele fica em silêncio porque ele está trabalhando. Não. Isso aí só na música da Cassiane. Jesus, ele sempre se mostra presente no momento da aflição. Ah, mas no momento da prova o professor fica em silêncio. Isso é frase de TikTok, meu irmão. Esquece isso daí. Deus, ele fala exatamente por que você está passando, para que você está passando e onde você vai chegar. Aí eu não sei porque eu estou fazendo isso. Deixa de mão de ser cínico. Você sabe que você está vivendo isso, sim. Você sabe onde você errou. Você sabe onde você pisou na bola. Você sabe o que você deixou de fazer. Jesus, ele sempre se identifica na hora da aflição. Quando eles gritaram, é um fantasma, o que Jesus falou? Se não tenho medo, sou eu. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós, preste atenção aqui por favor, qual que é o problema? Nós falamos, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. A gente sabe que é Ele. Por que a gente fica provando Deus? Por que a gente fica testando a paciência de Deus? Se a gente sabe que é Ele que está no controle, se a gente sabe que é Ele que está movendo as coisas, se a gente sabe que é Ele que está trabalhando em nosso favor, por que é que a gente fica duvidando? Primeiro, pare de culpar os outros por causa da sua precipitação. Pedro pode culpar todo mundo. Ah, eu afundei por causa do vento. Ah, eu afundei por causa da água. Ah, eu afundei por causa disso, eu afundei por causa daquilo. Você pode culpar qualquer um. Ah, eu não estou bem por causa do pastor. Ah, eu não estou bem porque a palavra é ruim. Eu não estou bem porque o louvor é ruim. Ah, eu não estou bem porque a igreja é longe. Ah, eu não estou bem porque ninguém me visita. Ah, eu não estou bem porque ninguém me liga. Meu irmão, você pode culpar todo mundo, mas o único culpado por você estar no lugar que você está hoje é você mesmo. Pare de terceirizar a culpa. Pare de ser precipitado. O precipitado, ele sai do barco sem ordem e afunda. Primeiro ponto, precisamos parar de culpar os outros por causa da nossa precipitação. Segundo ponto, se eu quero de verdade viver a vontade de Deus e não a minha, eu preciso parar de querer ser igual aos outros. Existe um problema muito sério, né? É só comigo, com você não, vou te contar uma experiência minha. Sei que você não vive isso. Nós temos um problema muito sério de ficar olhando a vida dos outros no Instagram e falar assim, nossa, esse camarada aqui tá todo final de semana em balada, todo final de semana em festa, olha, só anda em carrão, só anda em lugar bonito. Também não me sobra dinheiro porque eu dou dízimo, eu dou oferta. Que a culpa sempre é da igreja, né? A culpa sempre é do dízimo e oferta. Eu dou graças a Deus que há muitos anos eu não dou dízimo, eu devolvo. Há muitos anos eu não dou oferta, eu devolvo porque nada é meu. O que nós temos que é nosso? Nada.
Ah, eu tenho minha vida, até se Deus fizer assim, você vai embora, acabou. Quem está comigo até aqui? Eu preciso parar de querer ser igual aos outros. 1 Samuel, aí vocês não sossegam, agora eu prego, né? Ah, agora eu posso pregar, agora dá. 1 Samuel capítulo 8, nós vamos ler que o texto é muito extenso, mas conta a história o seguinte: o povo de Israel começou a ver Samuel envelhecer. Samuel era juiz de Israel, cuidava de Israel, e Samuel colocou seus filhos para cuidar e julgar Israel. Aí o que acontece? O povo começou a ver Samuel se distanciar por causa da velhice, foi procurar Samuel. Samuel, nós observamos que os outros povos têm um rei, e nós também queremos um rei para nós. E a Bíblia fala que Samuel ficou muito, mas muito entristecido. E foi orar: Senhor, o povo está pedindo rei, eles não gostam mais de mim. Deus falou para Samuel: Samuel, por que você está preocupado? O povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim, porque eles querem ser igual às outras nações. Só que fala o seguinte para eles: eles querem um rei, então é o seguinte, o rei vai exigir que os filhos dele sejam escravos e vão à guerra. O rei vai exigir que as filhas dele trabalhem no palácio e sejam esposas dele. O rei vai exigir que de tudo que eles plantarem, tudo que eles produzirem, 10% vai ser dele. E em tempos difíceis, o rei vai exigir tudo, porque a prioridade vai ser o rei. E Samuel passou para o povo, e o povo falou assim: não, nós queremos mesmo assim, nós queremos ser igual aos outros povos. E a Bíblia fala que o povo escolheu Saul. A Bíblia fala também que Saul, dos ombros para cima, não existia homem mais bonito, mais formoso e mais forte que Saul em Israel. Cuidado com quem você escolhe para governar a sua vida. Cuidado com quem você escolhe para discipular a sua vida, porque todo aquele que eu escolho para me ensinar, se torna um mentor da minha alma, e ele vai ser o governante da minha alma. E a Bíblia continua e fala, que quando escolheram Saul, sabe o que Saul fez? Se escondeu no meio da bagagem das pessoas que estavam ali perto, porque ele não queria ser rei, ele tinha medo de ser rei. E eu vou te falar uma coisa, que quando eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, até quem não conhece a Deus, sabe que o que eu estou fazendo é errado. Saul sabia que não era para ele ser rei, então ele se escondeu. Mas quem queria Saul como rei? O povo, diga o povo. Diga ao povo. Quando eu quero ser igual o meu vizinho eu revelo inveja, ganância e insubordinação à vontade de Deus. Quando eu quero ter o que os outros têm, eu revelo inveja, eu revelo ganância e eu revelo insubordinação àquilo que Deus tem para a minha vida. Quem está comigo até aqui? Todo aquele que é governado por Saul é governado pela personificação da covardia, da precipitação e da ira. Saul não era para ser rei de Israel, fez um monte de lambança, foi tirado o reino dele, e Deus levantou Davi. Quando Davi matou Golias, as mulheres começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A Bíblia diz que o coração de Saul se encheu de ira, de inveja. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, Saul procurava uma maneira de matar Davi. Cuidado com quem você escolhe para governar a sua vida. O povo escolheu Saul, e o povo foi governado com inveja, foi governado com ira, foi governado com ciúme. Quem você tem escolhido para governar a sua vida? Quem é que discipula a sua vida? Quem discipula você é com quem você passa mais tempo. Com quem você passa mais tempo? Com seu telefone? Com aquele colega de trabalho que já teve 30 casamentos
e amaldiçoou o casamento e está querendo destruir o seu? Com quem você passa mais tempo? Com aquele camarada que já quebrou 30 vezes porque foi um mau administrador e está colocando olho gordo na sua empresa? Não, você vai quebrar, porque eu quebrei. Não, assim, você está no mesmo caminho que eu. Com quem que você gasta mais tempo? Com aquela pessoa que não consegue fazer as coisas porque não tem vontade e está falando que você não vai conseguir também? Não permita que as pessoas espelhem as frustrações dela na sua vida, porque você foi chamado para cumprir o propósito e a vontade de Deus. Quem está comigo até aqui? Terceiro e último. Nós precisamos parar de questionar a Deus. Se eu quero viver a vontade de Deus, eu preciso parar de questionar a Deus e começar a duvidar dos especialistas. Lucas capítulo 1, versículo 5 até o versículo 20, fala que Zacarias estava servindo no altar, era o turno dele, era o mês de turno dele, ele estava servindo no altar, e enquanto ele arrumava o Santo dos Santos, apareceu um anjo do lado do altar, e falou com ele: Zacarias, olha, o Senhor te visita hoje, e vai dar a você um filho, a tua esposa Isabel vai engravidar, e ele vai ser aquele da qual Isaías falou que ele prepararia o caminho no deserto, que clamaria no deserto, e prepararia o caminho do Messias. A primeira coisa que aconteceu, Zacarias falou assim: mas peraí, Isabel tem 60 anos, eu sou velho, faz tempo que eu não chego junto, minha mulher nem ovula mais, quem que eu sei para falar um negócio desse, moço? Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que quanto pior for a situação, maior é a evidência para um milagre. Quanto pior for a circunstância, maior é a possibilidade de Deus manifestar a glória dele na minha vida. E o que acontece? Zacarias duvida do anjo. Um anjo, meu irmão, um anjo. Ele duvidou de um anjo. Eu acho que eu jamais duvidaria de um anjo, eu morria antes. Eu desmaiava antes, né? Ele duvidou de um anjo. O anjo transmitiu a vontade de Deus e Zacarias duvidou. Aí você fala assim: mas se fosse eu, jamais que eu duvidava. Não, o que eu mais quero é ver um anjo. Meu irmão, você duvida de um pastor que prega no altar, por que você não vai duvidar de um anjo? Você duvida da palavra que sai do altar, por que você não vai duvidar de um anjo? Você vai falar que é um demônio que apareceu, você vai falar que é o diabo que apareceu, você vai falar que é visagem. Não é nem visão, é visagem. Você está me entendendo, sim ou não? Eu preciso parar, nós precisamos parar de duvidar de Deus e começar a duvidar dos especialistas. Tem pessoas que saíram com um laudo médico, e o médico falou assim: olha, infelizmente nós fizemos esses exames aqui, e você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. E a gente se contenta com o laudo médico. A gente sai do escritório do advogado, o advogado fala assim: sua petição foi indeferida, o juiz não vai dar, é melhor você desistir. E a gente contenta com aquilo. Olha, meu casamento já não tem mais solução, e a gente contenta com aquilo, vai empurrando com a barriga. Quando eu devo olhar essa situação e colocar diante de Deus e orar e crer que o milagre vai acontecer, porque quando o homem não pode mais agir, é Deus quem age. Quando acabam as possibilidades humanas, começam as possibilidades divinas. Você está entendendo, sim ou não? E olha só, o que eu acho interessante, e eu vou falar um negócio para você aqui, eu não estou contradizendo a medicina, amém ou não amém? Se você tem um laudo para tomar remédio, você não tem um comando de Deus, não pare de tomar remédio. O pastor falou que eu tinha que parar de tomar remédio, você vai morrer, porque se Deus não falou o seu coração, e não foi isso que eu estou falando aqui, está claro isso?
Sim ou não? Se você tem uma causa na justiça que já foi indeferida, se você não tem um comando de Deus para continuar para frente, não entre de novo, porque você vai perder. Tá claro isso daqui? O que eu estou falando para você? Ore e não se contente com aquilo que o especialista falou para você, porque quem dá a última palavra na nossa vida sempre vai ser Deus. E Zacarias duvidou de quem? De Deus. Talvez ele tivesse um laudo médico. Não, Isabel não pode ter filho, Isabel é estéril. Contra tudo e contra todos, Deus deu uma palavra de comando: você vai ter um filho. E sabe o que eu aprendo aqui? Primeira coisa, eu preciso filtrar tudo o que sai do altar, tudo, e reter aquilo que é bom. Quando eu rejeito o que vem do altar, é ruim. Quando eu não aprendo a filtrar o que vem do altar, é ruim. Deus fala ao nosso coração, Deus fala à nossa mente, e eu preciso aprender a discernir a vontade e a voz de Deus. Olha para Zacarias, as condições não eram as melhores, as condições não eram favoráveis, mas ele, depois que ficou mudo, ele começou a acreditar. Sabe o que eu aprendo aqui? Quem duvida, perde a voz e perde a fé. Quando eu duvido, eu não consigo mais orar. Quando eu duvido, eu não consigo mais acreditar. Sabe por que muitas vezes a gente para no meio do caminho? Porque lá atrás eu duvidei de uma palavra que foi lançada sobre a minha vida. Nós estávamos uma vez num culto, e Deus me deu uma palavra, eu lembro desse culto, foi muito forte. Deus me deu uma palavra para um discípulo, e eu ministrei sobre a vida dele. Olha, Deus tem uma unção de riqueza sobre a tua vida, para a tua vida. E ele orou, e eu orei por ele. Ele começou a chorar, chorou, houve uma manifestação muito grande de Deus. Acabou o culto, a primeira coisa que ele veio falar para mim: ô pastor, como que Deus tem uma unção de riqueza para a minha vida se eu estou endividado? Já quebrou o que Deus mandou. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim ou não? Deus fala conosco, Deus lança palavras do altar para nós, e a gente começa a falar: mas como que Deus fala isso para mim se eu estou assim? Como que Deus falou isso se eu estou vivendo isso? Meu irmão, quando Deus lança uma palavra, quando Deus traz a palavra, recebe, porque Ele vai fazer. Você pode olhar para você e falar que nada vai ser possível, mas se Deus falou que é possível, receba. E eu concluo com um testemunho. Em 2017, nós fomos para um congresso em Manaus, eu, pastor Elissandra. Elissandra estava diagnosticada com depressão profunda já havia 3 anos. Já havia tentado se matar 3 vezes. E surgiu essa oportunidade de nós irmos a Manaus para um congresso. E ela, a primeira coisa que ela falou assim: eu vou ter medo de avião, não sei o que. Não, vamos embora que vai dar certo. E nós fomos para Manaus. Chegou lá no segundo dia do congresso, houve um ato profético. E o apóstolo René, ele ministrava o seguinte, que o nosso exterior revela o nosso interior. E a igreja da Restauração lá em Manaus é uma igreja gigante, tem acho que 5 cultos por dia, não me recordo. Eu sei que cabem 3.000 pessoas no auditório. E uma das observações que ele fez foi a sujeira que nós havíamos deixado na igreja. E ele ministrou sobre isso, que o meu exterior revela o meu interior. Olha como está o teu quarto. Se o teu quarto está bagunçado, é porque o teu interior está bagunçado. Porque quarto é lugar de intimidade. Só você vai lá. A sala bonita todo mundo tem, mas quarto arrumado poucos têm. Esse negócio de, para que arrumar a cama se eu vou dormir à noite? Isso revela uma falha na minha alma. E ele ministrou sobre isso. E ele falou assim: olha,
se você quer viver o melhor da vontade de Deus, você precisa limpar todo o seu interior. E isso vai começar com uma manifestação do seu exterior. Então, o que você tiver de sujeira aí, o que estiver te amarrando, o que estiver te prendendo, você joga fora. E Elisandra falou assim: Deus falou comigo para eu ir lá na frente jogar meu remédio. E eu pensei assim: mas essa mulher endoideceu de vez. E uma coisa eu falo para você: quando a pastora Elisandra falar assim, Deus falou comigo, ouve, porque Deus falou mesmo. Não é duvidando da minha esposa, não. É porque ela é muito reticente em tudo que ela fala. Tem um temor muito grande para ela falar assim, Deus falou comigo, é porque Deus falou mesmo. Senta, fica calado, que é algo profundo. E ela falou assim, Deus falou comigo para eu ir lá na frente, pegar minha cartela de remédio e jogar. E eu lembro que perfeitamente que ela tinha tirado, na hora do remédio, ela tinha tirado o remédio, o comprimido, e o comprimido caiu no chão. Um clonazepam, nem lembro o nome do remédio. Caiu no chão. E ela procurou, e ela começou a chorar, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá. E eu falei assim, meu Deus do céu, o Senhor não falou nada comigo, o Senhor falou com ela. Essa mulher vai jogar esse remédio lá, ela vai ficar ruim, vai morrer aqui. Olha o que eu estava pensando na hora do culto. Ela vai se jogar na frente de algum carro aqui, e como que eu vou fazer o translado desse corpo para o Guarujá? Olha o que eu estava pensando. E ela querendo ir lá na frente, e do nada ela olhou para o chão e viu o comprimido, e ela foi lá, pegou, foi lá na frente, a muito custo, jogou o comprimido no altar. Quando ela já voltou uma mulher transformada, e desde 2017, ela nunca mais precisou tomar remédio. Ela foi no médico, e o médico falou assim, mas por que você pode tomar remédio? Ah, porque Deus, como fala para o médico isso? Porque Deus mandou. Porque eu sou cristão, eu fui sentir, o médico falou assim, é por sua conta e risco. Assinou o laudo e falou de novo, é por sua conta e risco. Meu irmão, ela saiu daquele consultório, voltou a trabalhar, ficou bem e está bem até hoje. Você está entendendo? Está meio doido ainda? Tá, mas não precisa tomar mais remédio. Você está entendendo isso? Deus faz o sobrenatural, porque veio uma voz de comando do céu, porque ela precisava viver a vontade de Deus e foi liberta. Fique de pé no nome de Jesus. Eu falo isso porque eu falei isso de manhã com ela aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Se ela estiver vendo o culto, ela vai falar, você vai apanhar. Mas o que eu quero que você aprenda aqui hoje, nessa noite? Qual é a vontade que você tem vivido? Porque, meu irmão, a nossa vida não é vir para a igreja, cantar 3 louvores, ouvir uma palavra e ir embora. Não foi para isso que Deus te chamou, não. Não foi para isso que Deus te escolheu, não. Deus te chamou para manifestar a glória dele através da sua vida. Deus não te chamou, eu sou crente, eu estou aqui sentadinho, mas só o meu vizinho que é incrédulo que prospera. Deus me escolheu para ser miserável. Deus me escolheu para viver doente, porque esse é meu espinho na carne. Não é. Não é a vontade de Deus que você viva uma vida abaixo da média. Não, Deus te chamou para ser acima da média, mas você precisa viver a vontade dEle. Enquanto você quiser a sua vontade, enquanto você quiser do seu jeito, enquanto você quiser na sua hora, nada vai mudar, nada vai acontecer. Mas a partir do momento que você se submete à vontade dEle, e que as coisas do jeito dEle, na hora dEle, da maneira dEle, o sobrenatural começa a acontecer na sua vida. Curva a tua cabeça em nome de Jesus e começa a orar. Para de terceirizar a culpa. Eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Não, decida hoje, coloca isso diante de Deus. Senhor, eu estou assim por causa de mim mesmo.
Ah, eu queria tanto ser igual fulano, eu queria ser tanto igual Beltrano. Não, queira ser o que Deus tem para a sua vida, queira ter o que Deus tem para a sua vida, porque o que Deus tem para você é extraordinário. Pare de duvidar de Deus. Pare de duvidar de Deus. Se Deus falou contigo de alguma maneira, nessa palavra, eu quero que você venha aqui na frente que eu quero orar por você. Mas é agora, eu não vou insistir não. Comece a orar e fala assim: eu quero a sua vontade na minha vida. Eu quero a tua vontade na minha vida. Começa a orar. Fala: Senhor, eu quero que a tua vontade absoluta seja estabelecida na minha vida. Eu cansei de viver a minha própria vontade. Eu cansei de viver a minha própria sorte. Fala: eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver a tua palavra, Senhor. Eu quero viver o teu querer. Começa a orar. Eu quero ouvir a sua voz orando aqui nessa noite, aqui na frente. Vamos, não se intimide. Peço para que Ele venha sobre você nessa noite. Amado Espírito Santo, coloca a mão no seu coração. Nós estamos aqui nessa noite. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e entendemos que não temos vivido o melhor do Senhor, porque não temos vivido a Tua vontade. A Tua palavra fala que quando a nossa mente mudar, nós viveremos a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Por isso, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus, como ministro neste lugar, eu libero uma nova mente sobre a tua mente. Eu libero o desatar de Deus sobre a tua vida. E eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que tem impedido você de viver o melhor de Deus, a vontade de Deus, caiu por terra agora, em nome de Jesus. Começa a viver o melhor de Deus. Começa a viver a vontade de Deus. Começa a experimentar o melhor de Deus. Abra sua boca e comece a adorar o Senhor. Começa a pedir para que Deus estabeleça a vontade dEle na tua vida. Começa a pedir para que Deus venha sobre a tua vida de maneira única, de maneira sobrenatural. O que Deus tem para você, Ele não tem para mim. Sabe por quê? Porque você é único. Espírito Santo de Deus, começa a tomar o teu povo. Toma a tua igreja. Toma esses que estão aqui na frente, Senhor, e move, Senhor, o coração deles. Move, Pai querido, cada um na sua área de atuação e na sua vida profissional, nos seus estudos, nas suas emoções. Estabelece a tua vontade. Não é o que eles querem, Senhor, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor tem. Espírito Santo, começa a mover, Espírito Santo. Começa a trabalhar, Espírito Santo, e que a graça, e que a glória, e que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável e não acrescenta dores, venha sobre a vida do teu povo em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor. Diga forte: Senhor, nessa noite eu ouvi e entendi a tua palavra. Eu me submeto como nunca me submeti. E peço, estabelece a tua vontade acima da minha. Estabelece o teu plano, o teu bom propósito, e me faz enxergar e viver o sobrenatural. Me faz caminhar por caminhos que eu nunca caminhei. Me faz andar em lugares onde eu serei abençoado, mas eu também serei abençoador. Eu estou aqui diante do teu altar, mediante a tua palavra, e faço uma aliança com o Senhor de viver a tua vontade. Fala: Senhor,
cala o meu eu. Diga: Senhor, cala o meu querer, e que o Senhor seja absoluto sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho e sobre os meus relacionamentos, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, se manifeste de alguma maneira, se expresse de alguma maneira diante do altar, celebra Ele em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Acenda as luzes, por favor. Viver a vontade de Deus não é fácil. Não vou mentir para você não. A vontade de Deus vai conflitar com a nossa vontade. E você vai começar a experimentar isso amanhã. Amanhã você vai começar a viver isso. Mas você vai lembrar dessa palavra, que você quer a vontade dEle. Não conheço ninguém que viveu a vontade de Deus e se deu mal, para contar uma história. Todos aqueles que quiseram a vontade de Deus contam testemunhos extraordinários. Antes de você voltar para o seu lugar, eu vou te contar uma coisa que eu ouvi lá nesse congresso em Manaus, que mudou a minha vida e mudou a vida da pastora Sandra. Quem quer aquilo que nunca teve, precisa fazer aquilo que nunca fez. E a partir daquele dia nós começamos a viver a vontade de Deus. Experimentamos coisas tremendas na presença de Deus. Amém? Amém? Volte para o seu lugar em nome de Jesus. Não se sente, que nós vamos terminar já. Eu quero orar com você. Só volte para o seu lugar. Não se esqueça de orar pelo encontro de adoradores. Não se esqueça de orar pela pastora Zilda, pelo pastor José Valim, que se não chegaram, estão voltando de viagem ainda, estão na estrada, estão no caminho. Nós vamos orar por eles. Amém. Na quarta-feira nós temos reunião de cura e libertação. Amém. Então não deixe de vir, que Deus tem uma palavra para você também na quarta-feira. Amém. Não esqueça de sábado, sua presença vai ser muito importante, só reforçando aqui. Não esqueça de sábado às 19h30, o nosso culto de batismo aqui dos jovens vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que o céu já estão rasgados neste lugar, e sábado vai ser sobrenatural. Amém? Não esqueça disso, ore por nós sempre, porque nós amamos vocês. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma reunião que nós enfrentamos, ó Pai, atravessamos na Tua presença. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado de maneira profunda nesses dias, porque o Senhor tem estabelecido, Senhor, coisas grandes, alvos tremendos para nós, e nós queremos viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que essa palavra, Senhor, permeie o nosso coração, e que ela venha gerar muitos frutos, Senhor, por muito tempo. Nós abençoamos, ó Pai, a vida do pastor José Valim, a vida da pastora Zilda, a vida dos pastores que estão com eles, ó Pai, nesse retorno para casa. Pai, que o Senhor possa guardar o veículo que eles estão. Guarda, Senhor, pela frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Livra, Senhor, de todo acidente, de todo incidente também. Que o Senhor possa ser com eles em nome de Jesus. Abençoamos, ó Pai querido, a vida daqueles que vão se batizar nessa semana. Pai, nós oramos e cobrimos eles com o Teu sangue. Declaramos que toda a retaliação está anulada em nome de Jesus. Abençoamos, ó Pai querido, Pai, a liderança, Senhor, dessa cidade. Abençoamos o prefeito, abençoamos os vereadores, os secretários, abençoamos, ó Pai, o delegado, abençoamos, ó Pai, todas as lideranças religiosas, ó Pai de Alfenas. Que a bênção do Senhor venha sobre a vida deles, sobre a sua família, sobre a sua casa. Abençoamos, ó Pai querido, os dirigentes dos diretores do presídio, todos aqueles que lá trabalham, todos aqueles que lá estão. Que o Senhor traga arrependimento genuíno, que o Senhor traga mudança de comportamento. Pai amado, que no nome de Jesus eles sejam alcançados pela Tua graça.
Abençoamos, ó Pai, todos os nossos irmãos das outras igrejas, declaramos a bênção e a bondade do Senhor, e declaramos, ó Pai, especial sobre a vida da terceira igreja, aqui em Alfenas, uma bênção poderosa, uma semana de milagre, uma semana de liberação, onde eles verão a vontade do Senhor sendo estabelecida, os milagres do Senhor acontecendo em nome de Jesus, que a graça do Senhor nosso Deus, que as consolações do Espírito Santo e que o amor de Cristo, nosso irmão mais velho, seja com todo Israel de Deus aqui representado, que em uma só voz diz, dê um forte aplauso ao Senhor, que Deus te dê uma excelente semana, em nome de Jesus. Ô Paulão, vem aqui na frente, vamos orar por você, né? Vem aqui vocês dois.